Olá a todos. Julgo que já quase todos me conhecem, mas para quem ainda não me conhece, sou o António Rocha e Silva, sócio da área de capital de expansão da Explorer, onde estão inseridos os fundos CIFID, como sabem, fundos direcionados para investimentos na área de investigação e desenvolvimento. Começo então por vos falar um pouco daquilo que foi o ano de 2022. De facto, um ano com uma desafiante conjuntura económica, mas ainda assim acaba por ser um ano bastante positivo, tanto naquilo que é a perspectiva da taxa de execução, ou seja, fundos investidos nas empresas, como na perspectiva da evolução da performance das empresas onde investimos. Em relação ao primeiro ponto, para além dos contratos assinados no valor de cerca de 85 milhões de euros, temos algumas operações de 2022 que serão concluídas neste início de 2023. A expectativa é que ainda seja no primeiro trimestre deste ano. Estas operações totalizam um valor de cerca de 37 milhões de euros, dos quais 10 têm uma probabilidade de cerca de 50%. As restantes, diria com uma probabilidade de 90% ou mais, uma vez que estamos já numa fase de contratos. Isto vai permitir, em ambos os cenários, fechar o investimento do EGF2 e, no melhor cenário, fechar também o EGF3. Em relação ao EGF4, no pior cenário ficamos com 35%, e em relação ao EGF5, considerando que foi apenas levantado no final do ano 2022, irá enquadrar apenas um ou dois dos investimentos em causa. Note-se que, quando refiro estes valores, é considerar o patamar que está definido na lei, ou seja, 80% de investimento do capital angariado. Em relação ao segundo ponto, ou seja, aquilo que foi a evolução da performance das participadas e investidos, julgo que os números falam por si, sendo que aproveito para salientar que algumas empresas o segundo semestre foi pior do que inicialmente previsto, sobretudo tendo em conta o impacto do aumento generalizado das matérias-primas, a própria inflação e este ambiente de incerteza. Ainda assim, não existe nenhum motivo para preocupação neste momento. Em relação a 2023, como todos sabemos, é um ano de elevada incerteza. Se, por um lado, o enquadramento económico e dados históricos semelhantes indicam uma possível recessão, defendida, aliás, por alguns economistas, por outro lado, as previsões do Governo apontam para um crescimento, ainda que residual, e também redução da inflação. No nosso entender, e sem querer entrar aqui em grandes futurologias, diria que, independentemente de recessão ou não recessão, à partida será sempre um bom ano em termos de oportunidades de investimento. Sobretudo, tendo em linha de conta o aumento das taxas de juros e a necessidade das empresas de investirem cada vez mais na área de investigação e desenvolvimento. Em relação à performance das empresas investidas, ainda estamos em processo de aprovação de orçamento em algumas empresas. Mas julgo que o mais importante é que, de facto, estamos a preparar-nos para esta conjuntura de incerteza. Como? Definindo diferentes cenários e o respectivo plano de ação. Por exemplo, no caso de termos efetivamente uma recessão, vamos estancar custos nas áreas não core, suspender investimentos não estratégicos, entre outras medidas. Por último, dar-vos uma nota relativamente àquilo que é a alteração, à proposta de alteração da lei do CIFID e eventual retroatividade. Não me quero alongar muito, porque é algo que estamos ativamente em conversações com o Governo e com os vários partidos. Contudo, dizer-vos que, para além de ser algo inconstitucional, de acordo com a informação já transmitida informalmente pelo próprio Governo, a retroatividade à partida está posta de parte.